Então, mais uma vez, boa noite. A paz esteja com todos. Amém? Você tem tua Bíblia aí? Consegue abrir comigo no livro de João, no Evangelho, escrito por João, no capítulo 15, e versículo 1. Evangelho, escrito por João, capítulo 15, e o versículo 1. Amém? Vamos ler? Vou ler aqui. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós poderei dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança ao ramo que secara, e apanham e lançam ao fogo e o queimam. Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Olha só, nisto é glorificado meu Pai, em que dei muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém. Até aqui tá bom. Jesus, a gente agradece pela tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus, pela liberdade de podermos abrir a Bíblia aqui sem nos preocuparmos com nenhuma autoridade, Jesus. Obrigado por termos a Bíblia, a tua palavra, Jesus, em nosso idioma. Obrigado, Jesus, porque nós temos acesso a isso e de forma fácil, Jesus. Nós não temos que nos esconder aqui, Jesus. Deus, eu te agradeço mesmo, Pai. E eu oro para que o Senhor fale conosco. Você é o mestre, Jesus. Você é o professor, você é quem ensina, você que tem toda a palavra, todo o direito, toda a autoridade está em você, Jesus. Tudo foi feito, tudo gira em torno de você, Jesus. Você é o princípio de tudo e todas as coisas se voltam para você, Jesus. E nós estamos aqui, Jesus, nesse momento porque nós acreditamos na tua palavra. Nós acreditamos que você existe, que tu és real aqui, Jesus. E eu oro e convidamos, Jesus, para que o Senhor esteja junto conosco, para podermos entender o que o Senhor quer falar conosco, o que o Senhor quer nos ensinar nesse momento, Pai. Te agradecemos mesmo pelo que o Senhor vai falar, pelo que o Senhor tem ministrado, Jesus. Te agradecemos mesmo, Pai. Fica conosco, Jesus. Fica conosco nesse tempo. Amém. É um dos meus textos mais favoritos do Evangelho, quando Jesus está falando com os discípulos. E é muito legal que ele está falando sobre os frutos, sobre multiplicar. E é muito legal a gente ter resultado. Eu sou uma pessoa assim que gosta de ver números. Não sei você, mas eu gosto de ver. Seja lendo, seja correndo. É muito legal você ver, você estipular metas e quebrar metas. Eu sou de uma família, pelo menos eu sou bastante competitivo, né? Meus irmãos que digam. Mas assim, eu gosto muito sobre isso. E sempre que eu ouvi em relação sobre os frutos, eu sempre me atentei sobre essa questão de números, de pessoas salvas, sobre pessoas convertidas, pessoas que voltaram para Jesus. E conforme eu fui estudando, eu fui lendo as escrituras, fui lendo o Novo Testamento, fui vendo, eu vi que eu me confundia num pequeno aspecto, que os frutos, na realidade, Jesus ali ele não estava falando sobre números. É muito doido isso. Por quê? Não é números que seriam os frutos. Na Bíblia a gente vê em Gálatas que existe uma explicação de Paulo que vem a ser os frutos
do Espírito. Vamos abrir lá? É muito legal. Gálatas 5:22, se eu não me falha a memória. Eu sei que é Gálatas 5, agora se é 22, deixa eu... Gálatas 5:22, é isso mesmo. Eu vou ler aqui, vamos lá? Deixa eu esperar os irmãos lerem. Mas, esperar, né? Eita. Pronto? Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Até aqui tá bom. Então a gente consegue ver que quando Jesus está falando, se vocês permanecerem em mim, se vocês estiverem em mim, vocês vão ter frutos. Amém? Vamos falar junto? Frutos. É isso que eu quero que você fixe na sua cabeça. E por uma época, eu acreditei muito em questão do número de pessoas salvas. Então, eu lembro que até quando eu ia nos impactos evangelísticos e tudo mais, eu queria ser a pessoa que falou com mais pessoas. Porque eu queria números. E passou um tempo, foi passando o tempo, e eu fui começando a entender que Jesus ele não se importa com números. Porque até mesmo quando a gente sai falar com uma pessoa, o que adianta a gente falar com 20 pessoas, mas não dar a atenção de vida, não ter a palavra de Deus para aquela pessoa real, sabe? Vamos ver, ser sincero, com quanto tempo você acha que você pode se tornar íntimo de alguém? Eu tenho um amigo que ele fala que para você ser íntimo de uma pessoa, você tem que comer 60 quilos de sal. Misericórdia, né? Difícil, né? Eu e a Carol, a gente está no 5º ou 6º sal. No 4º quilo? Meu Deus, estamos atrasados. E assim, para você ter ideia, é muito tempo, precisa de tempo. Então eu comecei a observar que quanto mais eu buscava falar com muitas pessoas, eu estava fazendo de uma forma rasa, uma forma que não era excelente, sem excelência do que Jesus queria. Porque depois eu descobri e eu fui ver que compensava muito mais eu gastar um dia todo conversando com uma pessoa e explicando sobre quem é Jesus, do que eu sair e, sabe, espalhando isso de um jeito assim, de uma forma que não vai ter profundidade. Eu sei que tem pessoas, e a gente vê histórias de pregadores como o Billy Graham, enfim, tantos outros homens de Deus, dos heróis da fé, que eles pregavam e milhares de pessoas converteram. E eu acredito nisso, que eles eram muito usados, são pessoas mesmo que eu tenho certeza que se a Bíblia fosse escrita nessa época deles, eles estariam lá em Hebreus 11. Mas o problema, eu tenho certeza, se a gente sentasse com o Billy Graham e perguntasse: Billy Graham, o teu foco era você converter milhares de pessoas como você converteu? Eu tenho certeza que ele ia virar para nós e falar: não. Porque o foco não era os números. O que ele queria? Multiplicar os frutos. E se nós entendermos isso, nós mudamos a nossa vida. Quando Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios 5, sobre tudo a nova criatura sou, o velho homem já morreu, as coisas velhas se passaram, se tudo se fez novo. E é muito, muito legal nós lembrarmos de quando começou a nossa caminhada com Jesus. E é muito fascinante quando a gente, sabe, tinha aquele prazer, aquela ansiedade de estarmos na igreja. E vai passando o tempo, o que acontece? Se torna rotina, não é mesmo? E depois passa um tempo, acontece um acampamento da vida, seu coração volta todo acelerado, né? Amor por Jesus, eu quero ir para a igreja, e passa um tempo, o que acontece? Nós morremos, ficamos mornos de novo. Por quê? Pela falta de queremos a intimidade com quem é Jesus. Nós se importamos pelo mover, pela grandeza, a glória de Deus. Isso é muito bom, é gostoso, mas não é tudo de quem Deus é. E isso vai nos refletir, quando estamos em Deus, o que nos reflete? O fruto do Espírito. E eu comecei a pesquisar, porque assim, quem me conhece de perto sabe que eu sou uma pessoa bastante explosiva. Até a gente estava conversando, o Thiago estava comentando, pelo menos nós, né, temos essa coisa que está conversando, explicando alguma coisa, daí a Carol ou a Bia fala: mas não precisa ficar bravo. Mas eu não tô bravo, sabe? Muito explosivo.
E eu falei assim, e você lê a parte lá sobre os mansos, né? E eu falava, Jesus, essa parte de mansidão eu tô longe porque eu não sou uma pessoa mansa. E eu associava mansidão com aquele Jesus, sabe, dos filmes, que fica quietinho, sabe, com uma cara assim, tem de bom ânimo, sabe? E eu pensava assim, eu preciso ser uma pessoa assim. E eu tentava, por acho que o máximo 1 hora eu conseguia, depois disso eu já explodia na minha casa. E eu comecei a entender o que seria essa mansidão então. Ser manso é ter o poder, o seu controle sobre o juízo. Vamos falar, você está andando de carro, alguém bate atrás, ele bate atrás do seu carro, não quer pegar, ele está bravo com você. Você tem o poder e o juízo sobre ele, mas você libera o perdão para ele. Parabéns, você foi manso. Isso é ser manso. Você tem o controle sobre o poder do juízo. Por isso que Jesus é manso por nós. Vamos pensar sobre em relação ao nosso pecado. Quantas vezes nós falamos, eu nunca mais vou fazer isso, Jesus. Nunca mais eu vou fazer isso. Passa um tempinho, a gente pratica de novo. E vai lá, volta o cão arrependido. E vai falar, perdão, Jesus. E o que acontece? Passa um tempo, fazemos de novo. E Jesus nos olha como o quê? Sim, eu te perdoo. Isso é manso, isso é mansidão. Então, quando nós começamos a entender quem é Jesus, quem é a grandeza de Jesus, o quem está nele, nós entendemos a bondade dele. E a bondade de Jesus é a glória dele. Amém? Deixa eu fazer uma pergunta. Você queria Jesus em 24 horas, aonde você fosse? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu queria. Agora vamos pensar, como que Jesus ele estaria 24 horas aonde nós fôssemos? Aí você vai falar, muito simples. Você seria Jesus naquele lugar? Sim. Mas como nós manifestaríamos Jesus naquele lugar? Através dos frutos do Espírito. Então, o seu perdoar, o seu amar, você seguir os mandamentos sobre Jesus, na onde você estiver, seja dentro da tua casa, seja na rua, seja no trânsito, seja em qualquer lugar, e você mostrar-se como os frutos do Espírito, parabéns, você está revelando Jesus ali. A gente está com um trabalho lá em Curitiba, no Largo da Ordem, provavelmente meu pai já comentou aqui, então. E as lives e tudo mais nas redes sociais, você tem falado. Eu lembro que uma vez a gente estava orando lá, antes de começarmos isso, Deus compartilhou com o Assis e falou, poxa Assis, eu queria tanto ficar aqui no Largo da Ordem. Aí Assis falou, então vem Jesus, fica aqui. Aí ele falou, mas para mim ficar eu preciso que você fique. Então, se nós queremos manifestar Jesus, nós precisamos ser pontes e canais nesse lugar. Estão me entendendo? Faz sentido o que eu estou falando? Então, por isso que quando Paulo fala, nova criatura sou, é quando nós entendemos quem é Jesus. E não é um simples passe de mágica que estrala assim na nossa cabeça e pronto, sou manso, sou calmo, tenho o poder de controle de todo mundo, sei amar a todos. Não é isso. Nós temos uma parte sobre o domínio próprio. Nós vamos lutar contra nós mesmos, contra a nossa carne. É isso que Paulo está falando sobre crucificar a carne. É isso que está falando. E assim vamos manifestar o quê? A glória de Deus. E a gente pode procurar o que seria a glória de Deus na terra. E se você procurar sempre quando invadiu a glória de Deus em toda a parte da Bíblia, o que vem em seguida? E a bondade de Deus passou naquele lugar. Você pode ver até Moisés, quando ele fala, Deus, eu quero te ver. Aí Deus fala para ele, vai atrás da rocha, vai abrir uma fenda. Você vai olhar pela fenda e você vai ver a minha glória, a minha bondade passar. E ele queria ver a glória de Deus. Então, quer ser a referência como Jesus, é a bondade, ser bom. Por isso que a gente vê lá no Salmo 136, Salmo 137, a gente vê lá quando os salmistas começam a gritar, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Porque naquele momento a glória de Deus desceu naquele lugar, e eles foram tomados, e a única coisa que eles podiam olhar para Deus e falar, você é bom. Por isso que a gente vê lá em Gênesis na criação e fala assim, viu Deus que era tudo bom. Porque Deus, Ele não faz nada que não seja dele. E a gente é muito bom em fazer coisas que não pertencem a nós. Eu tenho certeza que você fez, não tem nada a ver com o que eu faço na minha vida. Eu lembro que eu comecei a fazer um curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Eu achava que tinha tudo a ver comigo.
Mas depois passou um tempo, eu falei, não tem nada a ver comigo. E eu estava fazendo. Não tinha nada a ver. Nós somos muito bons em fazer aquilo que não pertence a nós. Mas Deus não faz isso. Por isso que tudo que Deus fez é bom. Existiu o pecado? Existe. Eles pecaram? Sim, mas como assim? Eles preferiram. Isso é o amor de Deus. Ali, quando Adão e Eva eles saíram do jardim, foi uma das maiores provas do amor de Deus. Porque se Deus fosse executar uma lei ali, o que ele ia fazer? Matar os dois. Então ali é uma chave muito linda. Ele falou assim, eu prefiro me ausentar por mais um tempo, ficar mais 4.000 anos longe do homem, sem encontrá-lo, para mim enviar um filho e depois reconquistá-lo de novo. Então não é à toa que Jesus morreu por nós. Não é à toa que não é acessível os frutos. Nós podemos ter esses frutos. E se a gente vê lá em João 15, a gente continua a ler, ele fala sobre que permanecer em Jesus, estar em Jesus, e assim vocês vão gerar frutos. É impossível nós olharmos para Jesus diariamente e não refletirmos esses frutos. E é muito lindo porque a gente começa a ver a transformação da nossa vida. Porque nós estamos em quê? Em constante crescimento. E de verdade, nunca vamos parar de aprender. Nunca vamos parar de nos mover, sabe? Vai ser chato, literalmente, diariamente. Você acha que é gostoso? Se alguém aqui tem prazer em ler a Bíblia todos os dias da vida, eu falo para o irmão, me ensina, porque eu não sei ainda. Eu sei que às vezes assim, não estou bem, não quero ler a Bíblia, mas eu vou e sento ler. Por quê? Porque eu sei que mesmo forçando, eu preciso disso. Não estou com vontade de ir para um culto, mas eu sei que é bom e é importante. Não é importante para Deus. Você acha mesmo que esse culto aqui é importante para Deus? É mais importante para nós. E Deus então se alegra, porque eles, eu vi meus filhos, saíram da casa deles, saíram do conforto deles para estar aqui, para eles entenderem junto a minha palavra. Então a gente começa a levar o culto muito mais a sério. Eu começo a me arrumar, eu começo a pensar no culto, não só porque hoje tem um culto, mas porque hoje é um tempo que eu vou congregar junto com meus irmãos e ouvir a palavra de Deus. Então há um temor, há uma coisa muito grande, é muito poderoso. E Deus não eu sei que ao mesmo tempo assim que dá um receio, um medo de um Deus tão grande, mas Ele é muito acessível. Por isso que uma das características é o amor do fruto do Espírito. Então nós precisamos entender essa manifestação dos frutos e acessarmos isso. Agora basicamente eu começo a minha mensagem. Como é o primeiro passo para entrarmos nos frutos? Qual é o primeiro passo? Arrependimento. É agora que a gente entra na mensagem. É o arrependimento a chave de tudo. Eu amo muito assim quando Jesus ele fala comigo durante o dia e durante as conversas. Essa foi mais uma coisa que o Thiago conversando comigo. Ele falou sobre a capa de Naaman. Acã. Obrigado. Sobre a capa de Acã. A história lá que o povo estava eles foram guerrear Jericó, tiraram Raabe e sua família, e ele escondeu a capa. Aí foi tirando sorte e tudo mais. No final achou ele que ele tinha enterrado uma capa que Deus falou para não levar nada daquela terra. E ele foi o quê? Apedrejado, morreu, porque era o juízo. Era o juízo. Deus falou, apedreja, pecado. Isso era o tempo da lei. E é muito interessante a gente ver isso, porque talvez ele falou assim, não, eu me arrependi, estão mandando pedrado lá, me arrependi. Mas ele pode ter olhado para a capa, mas vale muito essa capa, né? Talvez ele nem se arrependeu, ele estava lá com a capa, sabe? Quem sabe ele não morreu abraçado com a capa? Eu morro, mas a capa é minha. Pois é, quem disse que ele não teve arrependimento? Quando começou a falar, ei, tá dando errado aqui. Se ele se arrependesse, qual que era a primeira coisa ele fazer? Levantar a mão, ei, eu tô com a capa, eu me arrependo. Talvez ele não veria a família morrer, mas uma família inteira morreu por causa de um erro dele, porque ele não se arrependeu. O arrependimento é a chave para nós entrarmos na vida com Deus. Então você pode ver, quando está falando sobre em questão de Jesus, o caminhar dele,
ele sempre fala assim, perdoaram os seus pecados, né? E a sua fé te salvou. E você pode ver que a movimentação da pessoa é sempre um arrependimento a Ele. Nós precisamos nos arrepender diariamente a quem é Jesus. Sabe quando o sol nasce, quando você acorda, o seu despertador, você quer jogar ele lá já fora? É nesse momento que você tem que olhar para você e falar assim, eu preciso me arrepender de quem eu sou hoje. Por mais santo quem seja, se nós não entendemos quem nós precisamos nos arrepender diariamente em Jesus, isso vai nos levar a um caminhar de humildade e um caminhar de ouvir a voz de Deus. Senão nós nos tornamos soberbos. Uma das coisas assim que toda vez que eu lembro me dói muito. Eu acho que eu nunca abri assim, a Cara já sabe, né? Eu nunca abria para tanta gente assim. Acho que em 2016, quem estava em 2016 aqui na igreja já? Me ajuda. Boa parte. Em 2016, não sei se vocês lembram, eu fiz uma viagem para a Colômbia. Vocês me enviaram aqui e tudo mais. E eu lembro que quando a gente estava lá, vocês lembram o que aconteceu no final de 2016 com o time da Chapecoense? Caiu o avião. Quem não sabe, quem lembra da história, né? Foi muito triste. A gente estava lá. Eles estavam no norte do país, a gente estava lá no sul, bem longe. E a gente tinha uma programação para ir para outro estado, para ir em outro lugar. E eu lembro que um dia antes do avião cair, a gente tinha acabado de chegar da rua, a gente tinha andado por uns 40 minutos para uma praça, sabe? Ido 40 minutos andando, aí fizemos aquele monte de trabalho com criança e tal, voltamos, tinha almoçado, a gente estava muito cansado, porque à noite a gente ia fazer outra bateria de apresentação. Então era mais ou menos um momento de 1 hora assim, que a gente tinha de descanso, para depois a gente levantar e já sair fazer os trabalhos de novo. Então nessa 1 hora assim, sabe que você deita assim, a gente estava dormindo naquele colchão inflável, que é uma delícia, sabe que você deita, ele sobe de um lado, aí você deita do outro, sobe do outro, uma benção esse colchão, né? Mas parecia a cama mais confortável da vida. Tão cansado que a gente estava. Daí eu lembro que eu deitei nesse colchão assim, e meu coração apertou assim, ó. Tava quase todo mundo dormindo. E eu comecei a ter uma ansiedade assim, e parecia que eu estava vendo a morte. E na minha cabeça, ali naquele momento, eu estava associando que era uma viagem que a gente ia fazer depois de uns 3 dias ali. A gente ia para outro estado, ia pegar uma serra muito forte. E eles falaram que era uma serra perigosa, que os carros capotavam e tal. E realmente era perigosa a serra. Fazia umas curvas muito fortes assim, enfim. E eu lembro que eu pensei que era isso. O nosso ônibus, e eu comecei, nosso ônibus vai capotar lá na viagem. Nosso ônibus vai capotar lá no meio da serra. E aí eu lembro que eu levantei chorando, né? Daí eu comecei a chorar lá no espaço da igreja, tinha uns quartos no fundo assim, que era a salinha das crianças, e a gente estava dormindo lá. Aí eu comecei a chorar, daí meus amigos viram que eu estava chorando muito alto, eu falei, o que foi? Eu falei, tá vendo um sentimento de morte. Automaticamente a galera já falou, vamos orar junto sobre isso. E começou a repreender espírito de morte, e aí um começou a chorar e tal, e Deus começou a compartilhar com a gente. Não vão para lá, não vão para Casanare, que era o lugar que a gente estava indo. Não vá para Casanare, não vá para Casanare. E a gente bateu, a gente levantou, estava em conjunto isso. Não era só algo meu, eu levantei sozinho, não, é algo em conjunto, juntos a equipe nós entendemos. Não podemos ir para Casanare, não é o tempo de irmos lá. No outro dia acordamos com a notícia do Chapecoense. Eu lembro que a gente foi tomar café na casa do pastor, estava passando no jornal a notícia lá, explicando tudo o que aconteceu. E num momento assim, eu lembro que cortou a reportagem assim e falou assim, o repórter falou assim, nós precisamos de brasileiros ou pessoas que falem português. A embaixada brasileira vai pagar tudo, hotel, avião, tudo, para ir receber as famílias do Chapecoense. Na hora nós olhamos e falou, é isso que Deus estava falando. Não ir para Casanare, mas ir para lá, para Medellín. E eu lembro que, vamos então. E eu lembro que já começamos a ligar para a igreja que ia receber a gente, não, vamos. Aí chegou um líder lá, chegou outra pessoa, começou, não, vocês têm que ir para Casanare. E eu lembro que eu estava sozinho nesse momento. Eu falei, não, a gente precisa ir para Medellín. E ficou aquela literalmente briga, a gente, não, vocês têm que ir para Casanare. Estão esperando vocês lá, não deixem a igreja na mão. Aí eu comecei, não, temos que ir para Medellín. E acabou que o quê? Liguei aqui para o Brasil, para os meus líderes, eles me aconselharam, vocês estão aí, cara, siga a rotina da igreja. Abandonamos o espaço para ir receber as famílias do Chapecoense. Fomos para Casanare. Eu lembro que a gente viajou a noite toda. Quando chegamos lá, estava previsto para chegarmos lá, e o pastor sabia, às 5 da manhã.
O pastor foi nos buscar às 9h30 da manhã. Ficamos 4h30 numa rodoviária fechada. A rodoviária era menor que a rodoviária de Porto Feliz, para vocês terem ideia. Tinha uma vaga de ônibus, sabe? De verdade, era pequena mesmo. A igreja eu acho que já era quase maior que a rodoviária lá. Pequena mesmo, pequena. Cidade, um ovinho assim. E chegamos, e por um acaso o pastor estava passando de moto, voltando de manhã, que ele estava comprando os pães para a casa dele. Aí ele viu uma galera sentada lá esperando. Aí ele falou: vocês são os brasileiros? Sim. Nossa, já chegaram. Aí a gente ficou de olho. Mas não tinha combinado de você vir nos buscar hoje? Aí ele falou: não, vocês entenderam errado. A vinda de vocês aqui é na próxima semana. Resumo: nossa equipe foi mandada metade para outro lugar para ajudar uns irmãos lá. Eles ficaram no meio dormindo literalmente com rato, com goteira na cabeça. Outra equipe nossa ficou dentro da igreja. Foi uma semana que não fluiu nada. Normalmente quando a gente vai realizar esses trabalhos, a primeira coisa a gente vai tentar realizar o trabalho com crianças, nem que seja brincadeira, mas sempre dá certo. Essa semana nem realizar coisas com criança a gente conseguia, nada fluía. Ia na casa dos irmãos fazer visita, eles deixavam a gente esperando, não fluiu nada. Foi literalmente certinho, uma semana. E foi a semana que era para a gente ter ficado lá em Medellín. Deus fez o que ia fazer naquelas famílias? Fez, com certeza Ele fez. Só que nós não participamos daquilo que era para a gente ter participado. Então, se tem algo que quando eu lembro, eu me arrependo muito. Era para mim ter explicado, ter chamado todo mundo e falado assim: nós ouvimos do Senhor, e a voz do Senhor nos dizia: vamos para lá, porque a gente vai participar daquilo que o Senhor está fazendo. Eu oro para que esse sentimento nunca aconteça com vocês. Ouçam o Senhor e obedeçam. Se tem algo que dói muito, é você desobedecer o Senhor, e por mais que passe o tempo, isso vai ficar uma marca em você. E isso é uma marca do arrependimento diário. Toda vez que acontece alguma coisa nos trabalhos, lá no largo, ou alguma coisa que a gente precisa ir, ou uma semana que não dá para ir, eu lembro da voz do Senhor falando: não, eu quero que vocês fiquem lá, vocês precisam estar lá. Então eu me lembro desse fato da Colômbia, do time do Chapecoense, da família. Eu não participei daquilo que o Senhor fez. E eu oro para que vocês tenham um coração que acorde todo dia, falando: o que o Senhor está falando? O que eu posso obedecer? E eu quero muito, eu não vou ficar enrolando mais, mas eu quero muito agora, nesse momento, a gente orar e pedir perdão. Eu não quero que a gente venha pedir nada agora nesse momento, irmãos. Nenhuma em específico bênção, trabalho, cura, nem nada nesse momento. Eu oro, vamos juntos de verdade agora nesse momento, para a gente orar e pedir perdão por tudo aquilo que nós deixamos de fazer conforme a vontade do Senhor. Eu acho que isso é a maior forma de arrependimento que nós podemos gerar. Porque a voz de Deus, Ele fala, a voz de Deus não para. A voz de Deus é como a corrente elétrica, ela está fluindo aqui, a gente não vê, está fluindo. Mas eu sei que se eu ligar alguma coisa naquela tomada ali, vai ligar, porque eu sei que tem energia. E a voz de Deus está assim, está rodando, está passando por aqui, está passando. Falta o quê? Nós nos conectarmos a essa voz. O que falta? A gente puxar a nossa extensão e conectar isso diariamente. Eu quero muito agora nesse tempo, pode ficar sentado, de pé ou ajoelhado, não sei como é a forma que você vai fazer isso, mas feche seus olhos. Isso eu vou pedir com todo o coração, feche seus olhos, para que o Senhor te traga à memória isso agora. Jesus, primeiro eu peço perdão, Jesus, por eu me sujeitar à voz de homens e não me sujeitar à tua voz. Eu me arrependo, Jesus, de não seguir a tua voz. Eu oro para que o Senhor traga a memória agora, Jesus. Traga a memória os momentos que nós deixamos de obedecer você por sermos orgulhosos. Por momentos que eu falei assim, isso não é de Deus, mas era. Por momentos que eu deixei de ajudar meu irmão, que eu deixei de ajudar o necessitado, deixei de exercitar o meu melhor. Eu
me arrependo, nós nos arrependemos agora coletivamente, Jesus. O que será da nossa vida se não nos arrependemos diariamente agora, Jesus? Nós queremos, Jesus, quando o Senhor voltar, estar com uma cesta muito grande dos seus frutos. Mas não vamos conseguir carregar seus frutos se não carregarmos o arrependimento do nosso coração. Dá-nos o arrependimento, Jesus, agora. Eu oro para o seu espírito de arrependimento, de graça. Invada os nossos corações, invada esse ambiente, Pai. Invada esse ambiente, Jesus. Invada esse ambiente. Nós precisamos da tua glória. E faz de novo, Jesus, assim como cantamos aqui. Faz de novo, mais uma vez. Faz de novo, nos transforma em uma nova criatura, Pai. Nos transforma em uma nova criatura. Nos transforma em uma nova criatura, Jesus. Eu sei que tudo que é velho já passou, Pai. Só não queremos errar amanhã. Entendermos você, entendermos a tua palavra e errarmos, desobedecer você, Jesus. Nós temos a plena convicção que você não se manifesta a pessoas que são curiosas, mas o Senhor manifesta a pessoas que são obedientes. E nós queremos ser como aqueles homens de Deus que estão aqui nas suas escrituras, que obedecem você, não tendo medo de reis, não tendo medo de governo, não tendo medo de nada, não tendo medo de fome, não tendo medo de perseguição. Pessoas que querem obedecer a você, Jesus. O mesmo espírito de arrependimento que está voando sobre a terra, eu oro para que venha esse espírito e voe sobre esse lugar e preencha o nosso coração de temor, de arrependimento, para encontrarmos a tua cruz de novo, Jesus. Faça-nos arrepender assim como nos arrependemos um dia de sermos quem somos, para seguir a tua palavra, Pai. Nos preenche com o teu arrependimento, Jesus. Nos perdoe. A oração que nós fazemos hoje é: nos perdoe. Nos perdoe por não pararmos para ouvir a tua voz. Nos perdoe por não pararmos para ouvir você diariamente. Nos perdoe por não querermos o contato diário com a tua palavra. Nos perdoe, Jesus, por não sabermos ler a tua escritura. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Eu oro para que meus irmãos tenham coragem e força de replicar, Jesus, daquilo que eles se arrependem, daquilo que eles carregam, Jesus, para molhar outras pessoas com arrependimento, Jesus. Eu oro por esse espírito. Não nos deixe ser Laodiceia, Jesus, a igreja de Laodiceia que está em Apocalipse, que se diz alguém próximo, mas está longe, que se diz que é formosa, mas é feia, que se diz cheira o teu espírito, mas é vazia. Nós não queremos ser vazios. Nós não queremos ser vazios. Nos perdoe por fecharmos, Deus, a porta de nossas casas por pessoas que precisavam de nós. Nos perdoe por não darmos ao abraço àquela pessoa que nós precisávamos dar. Nos perdoe por não sermos tolerantes, Deus, por nosso amigo de trabalho. Nos perdoe por não manifestarmos você no nosso trabalho. Nos perdoe, Jesus, por sermos negligentes em nossa casa. Nos perdoe, Jesus, por permitirmos a nossa casa se endividar só por um prazer, por uma compra. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe por trocar o trabalho pela família. Nos perdoe, Jesus. Nos preenche com esse temor, Jesus. Nos preenche com esse temor, Pai. Eu oro por isso, Jesus. Nos preenche. Nós só queremos ter frutos, Jesus. Ter uma caçamba de frutos do teu Espírito. Ser cheio. Olhar para você com um grande sorriso. Está aqui, Jesus, os frutos. É só isso que queremos. Não nos importamos, Jesus. Deus, nos perdoe, Jesus, por toda trapaça, por pessoas que nós machucamos só por nós. Nos perdoe, Jesus.
Nos perdoe, Jesus, por não ligarmos pelo próximo. Nos perdoe por Jesus, pelo abandono. Nos perdoe. Nos perdoe, Jesus, por não amarmos os nossos pais. Nos perdoe por não respeitarmos os pais, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Pai. Só queremos o fruto do Teu arrependimento. Arrependimento genuíno. Não queremos morrer com uma capa, Pai. Mostra-nos qual é a capa que temos escondido. O que é que tem prejudicado nossa família por causa de nós? Porque nós estamos escondendo. Qual é a capa que está escondida que precisamos expor para ser salvo? Minha casa, nossa casa. O que está escondido, Jesus? Nos perdoe, Jesus. Eu sei que o Senhor nos prometeu que alcançaria as famílias, alcançaria, Jesus. Nos alcançaria com o Teu Espírito nos últimos dias. Mas por nossa negligência, o Senhor não nos alcança. Então nos mostre como podemos alcançar, Jesus. Como podemos refletir, como podemos mostrar, ser luz nesse lugar, Deus. E assim manifestar a Tua bondade, os Teus frutos e você reinar aqui na terra. Porque existe Teu frutos. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela revelação de você, Pai. Obrigado, Jesus. Nos perdoe, Pai. Perdão, Jesus. Nos perdoe, Jesus. Perdão por tudo que fiz com você. Perdão, Jesus. Perdão, nos perdoe. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Pai. Nos perdoe, Jesus. Irmãos, eu espero muito que esse coração, sabe esse sentimento? Eu não sei se você sente, mas quando fala sobre arrependimento, o maior sentimento, eu não sei vocês, mas para mim é vergonha. E se a gente estudar, ver, a base de todo pecado vem a vergonha. Você pode ver no jardim. Qual foi a primeira... Eles pecaram. Qual foi a primeira reação deles? Vergonha. Eles se esconderam do próprio Deus. E Deus, muito gentil, perguntou: onde vocês estão? Não era lugar geográfico que ele estava perguntando. Ele sabia que eles estavam ali atrás, escondidos. Estavam onde vocês estão no meu plano. Vocês sumiram. E é isso que Deus contabiliza para nós. Se estamos ou não fazendo aquilo que Ele nos levantou. Tá bom? Eu espero muito. Eu sei que fica um sentimento assim, fica meio triste, mas carrega um pouquinho isso. Se permita ir embora um pouquinho triste hoje. Eu sei que é muito bom sair do culto animado e tal, mas se permita isso. Eu oro mesmo. E eu oro agora assim para que vocês não durmam em paz. Por quê? Para que Deus perturbe vocês. E assim eu tenho certeza que se você quer ser bom, essa é a base para a gente começar a ter os frutos do Espírito. O arrependimento. Tá bom? Amém? Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Manifesta em nós. Manifesta em nós. Irmãos, eu estou sentindo muito forte o Espírito. Ele tá aqui por nós. Ele está aqui fluindo em nós. Ele está fluindo aqui. Eu não sei qual que seria o depois, mas se permita um pouquinho agora, irmãos. Não
tenha vergonha de choro, não tenha vergonha de se entregar. De verdade, não tenha pressa. Eu sinto muito forte o Espírito aqui. Eu sinto muito forte. Eu sinto muito forte. Esse é o momento. Eram momentos assim que mudavam uma nação. Um povo que se arrependia em conjunto, em unidade. É isso que nós buscamos. É isso que Esdras, quando abria as escrituras e lia, era o que gerava. Era esse sentimento. O povo olhava: uau, as escrituras estão nos falando que estamos pecando. Nós queremos quebrar nosso coração. É isso que Jeremias, ele lamentou, ele chorou. Que triste, uma cidade não entendeu o propósito. É esse sentimento. Se permita um pouquinho, peça perdão, Jesus. E oro para que Deus traga essa memória agora, de verdade. De uma forma muito clara, não descarte, não descarte. Dê nome àquilo que Ele está falando, dê nome, pare mesmo. Libere. Nós liberamos, Jesus, o arrependimento. Nós queremos estender agora, Jesus. Não é só nós nesse lugar, mas queremos estender a toda a cidade, Jesus. Nós queremos estender a todo São Marcos aqui, Jesus. Que as pessoas se arrependam e se voltam a você, Jesus. Se voltem a você. Nós estendemos, Jesus, aos bairros vizinhos, a toda a cidade mesmo, as cidades vizinhas, para Itu, para Sorocaba, para Boituva, Jesus, para Salto. As cidades vizinhas, Capivari, Rafard. Nós estendemos, Jesus, a Tua glória, nós estendemos a Tua graça para eles. Nós não queremos reter somente a nós, nós queremos espalhar isso, Jesus. Assim como a viúva entendeu sobre multiplicar o pão ao profeta, nós queremos multiplicar esse pão sobre a cidade, Jesus. Alcance, Jesus, a cada um. Alcance, Jesus, pessoas do outro lado da cidade, pessoas lá no Bambu. Na toda a cidade, Jesus, nós estendemos isso aos nossos amigos vizinhos, aos empregos aqui que estão do lado, Jesus, às empresas que estão do lado, aos irmãos que têm negócios aqui, Jesus, nos seus trabalhos. Leve esse sentimento, Jesus, nós queremos estender isso. Não queremos reter a nós, não seremos egoístas. Nós não caminharemos para sermos egoístas nesse momento, Pai. Nós queremos mover sobre esse lugar, mover sobre as famílias o sentimento de arrependimento ao Senhor, para o entendimento de quem é você. Nós estendemos, Jesus, intercedemos agora, Pai. Nós entramos na frente da causa, entramos na frente da cidade, Jesus, entramos na frente do Brasil. Nós entramos na frente e oramos para que o Brasil se arrependa. Não tenha um espírito de querer ser independente de você, mas que entenda o governo que existe em você, entenda o temor, a glória, o poder que está sobre Jesus. Nós estendemos isso sobre a cidade, sobre as escolas, sobre os funcionários, Jesus, sobre os que estão no governo, aqueles que atuam diretamente na prefeitura da cidade, Pai. Levante pessoas, Deus, seja no meio de nós, seja no meio da cidade, mas homens competentes, homens que são valentes, que não temem a homens, mas temem ao Senhor. Pessoas que vão caminhar, fazer a cidade caminhar conforme a Tua voz. Pessoas que vão trabalhar, profissionais bons, pessoas que são excelentes naquilo que fazem, Deus. Seja mecânico, seja pedreiro, seja um padeiro, seja qualquer coisa, Jesus. Seja um analista, seja uma pessoa do RH, qualquer coisa, Jesus. Mas levante essas pessoas para que multipliquem a Tua palavra e espalhem arrependimento sobre a cidade, e a cidade volte a adorar a Você em unidade e amor, multiplicando os Teus frutos, Pai. Multiplique esses frutos, plante a semente, Jesus. Plante a semente, Pai, da unidade nessa cidade. Plante a Tua semente do amor sobre esse lugar, Deus. Que amemos Você acima de tudo e amemos o nosso próximo como nós mesmos, Pai. E nos ensine a realizar esses dois mandamentos, Pai. Te agradecemos, Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado por Tua palavra, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. Graças a Deus. Relação de dar o fruto sempre estará relacionado a arrependimento e também de servir. Infelizmente hoje as pessoas querem ser servidas, mas servir é muito difícil. Se for fazer alguma coisa, ela quer saber o que ela vai ganhar em troca.
Eu faço isso, mas o que eu vou ter em troca? Isso não é servir. Muitas vezes é com familiar, né? No emprego, seja lá. E muitas vezes a ideia da pessoa, não, eu não vou fazer isso porque está enchendo a minha cabeça, eu quero sossego. Como assim? Que fruto que você vai ter? O que Samuel falou, o que nos faz alguma coisa é o fruto que nós temos, o fruto. Não é você vir com a Bíblia na igreja, ter 10 anos, 20, 40 anos de crente, não é isso. Mas o fruto, qual é o fruto que você tem deixado, tem produzido? Tenho me arrependido? É servir. Quando você aprender a servir, você vai entender, ter sentido do Evangelho de Jesus na sua vida. Jesus veio para servir aqui na terra e não para ser servido. Servir. Muitas vezes não servimos nem o que está dentro de casa, nem a nossa família, porque alegamos muitas vezes, porque vai nos perturbar, vai nos sobrecarregar. Mas qual é a nossa missão? Qual é o fruto que eu estou gerando dentro de mim? E hoje foi falado, devemos se arrepender da forma como nós temos agido. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. É o que eu quero, me arrependo. Realmente me arrependo. Amém? Vamos orar, fazer o clamor. Que nós estamos no propósito, que essa palavra possa arder seu coração. Valeu a pena a reflexão. Quem puder ficar de pé, nós vamos orar agora. Nós vamos clamar a Deus, que é o clamor do sábado. Talvez sua vida, né? O clamor é para Deus dar um direcionamento para você. E hoje, um deles foi hoje, do arrependimento que você precisa servir. Você não nasceu para descansar, você nasceu para servir. Para servir. Servir o seu filho, a sua filha, servir o seu neto, sua neta, servir seu pai, não sei. É para servir. Senhor, meu Deus e meu Pai, a Tua palavra foi pregada, e nós tomamos posse da Tua palavra, Senhor. Sim, Senhor amado, Tu tem tratado com essa igreja, para saber quem somos nós, se nós estamos fazendo, se está certo ou não. O Senhor tem tratado o nosso caráter, a nossa alma. O Senhor tem nos tratado de uma forma diferente para o crescimento. Sei que o Senhor tem fofado a terra. Nós queremos um novo tempo, mudanças, queremos ser pessoas melhores, mas muitas vezes sabemos que há necessidade de ser tratado, curada a ferida, porque eu sei que o Senhor tem milagre, tem bênção, tem vitória, mas muitas vezes não estamos aptos, não estamos prontos para receber ainda. A não ser curado primeiro as feridas, curado primeiro o nosso caráter, a nossa alma. Sim, Senhor amado, que nessa noite, ó Pai, possamos ter um entendimento, sim, de há necessidade de ser guiado, de dar fruto, de se arrepender, de dar valor o que é valoroso, o que é importante. Sim, Senhor. Meu Deus amado, no propósito que nós estamos de setembro, de sábado, eu clamo a Ti, Senhor, essas vidas, Senhor, para que ninguém tenha a vida amarrada, para que eles sonhem o Teu sonho, Senhor, para que o Senhor realize o sonho, o Teu propósito na vida de cada um que está aqui, ó Pai.
porque eu sei que o Senhor vai realizar o sonho, mas não o meu sonho, mas o sonho que o Senhor tem para a minha vida. Sim, Senhor amado, eu oro, Senhor, nesse clamor, por cada vida, ó Pai, que eles possam, ó Pai, não ter uma vida amarrada por não saber tomar decisão, mas que o Senhor venha, Senhor, a cada culto nos orientando para caminhar e prosseguir em frente. Sim, Senhor, desata tudo, ó Pai, a dureza do nosso coração, porque muitas vezes levamos conceito, preceito, valores nossos, achamos que estamos fazendo certo e na verdade não estamos. Queremos entender realmente, Senhor, queremos realmente entender a Tua vontade. Sim, Senhor amado, que ninguém tome nenhuma atitude precipitada, a não ser pela orientação divina, a não ser pela condução que o Senhor leva a fazer isso, e não o que eu penso e o que eu acho. Sim, meu Deus, a cada irmão, a cada irmã, eu peço ao Senhor, que o Senhor direcione o lar, direcione a família, guiando os passos, Senhor, pelas veredas, nesse caminho, nessa jornada, ó Deus, para que eles não trupiquem, para que eles não percam, para que eles não se arrependam lá na frente, de fazer algo, tomar uma atitude e depois ver que não foi a mais correta, a mais sensata. E esse clamor é isso, ó Pai, porque o povo de Israel clamava a Ti, Senhor, clamava, o Senhor dava uma direção para o Teu povo, e nós somos o novo Israel e clamamos a Ti, ó Pai. Não queremos dar nenhum passo sem a Tua direção, que os nossos pés sejam os Teus pés, Senhor, para que a gente vá onde o Senhor quer. Sim, Senhor, que ninguém perca dinheiro por decisões erradas, que ninguém faça negócio que não deva fazer, mas que seja, ó Pai, debaixo da Tua mão, porque esse é o propósito. Nós temos clamado, Senhor, tenho clamado de sábado, porque nós dependemos de Ti, ó Pai. Que ninguém toma nenhuma atitude de mudança, de viagem, a não ser se for impulsionado por Ti, ó Pai. Sim, meu Deus e meu Pai, estende as Tuas mãos, tocando nos corações, abençoando vidas, ó Pai. Porque sabemos que quando entendemos que estamos na Tua vontade, na Tua direção, não temos medo de nada, porque o Senhor tem controle de tudo, o Senhor sabe tudo. Ajuda os Teus filhos, a Tua filha, a entender isso, ó Pai. Nós clamamos, ó Pai, que a vida deles não seja uma vida amarrada, porque muitas vezes passa ano, vira meses, e a vida sempre aquela vidinha. O Senhor prometeu uma vida abundante, e vai nos entender o que nós precisamos fazer, para receber, Senhor, sim, tudo aquilo que o Senhor tem reservado. Esse é o clamor que nós estamos, ó Pai, nesse propósito, de todo sábado clamar a Ti, ó Pai, que as nossas decisões sejam respaldadas pela orientação divina, e que através disso nós aprendemos, ó Pai, que o fruto é importante para nós. E hoje o Senhor tratou conosco, nós Te louvamos, Senhor, e Te agradecemos, e nessa noite aprendemos qual é a nossa prioridade. Sim, Senhor, em se arrepender. Nós precisamos se arrepender, que é a nossa prioridade. Nós oramos, ó Pai, e abençoamos cada vida, cada lar, cada família, cada criança, cada homem, mulher nessa noite. Peço que o Senhor guarde ao voltar para os lares, dá uma noite de paz e tranquilidade, e que essa palavra possa arder no coração, possa arder no seu coração, no meu coração. Em nome de Jesus eu oro, amém. Diga: eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti
e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Sirva a Deus em primeiro lugar. A sua vida vai mudar. Deus abençoe a todos. Vai na bênção. Que fruto que eu tenho produzido. Deus abençoe.